A gente tem muita incerteza sobre como serão essas eleições e o quanto elas serão semelhantes às eleições passadas, até no sentido da forma como os políticos vão enviar propaganda para as pessoas e para as casas, tendo em vista a pandemia. Pois é. Além de tudo isso que está rolando no Brasil e no mundo com a pandemia, este ano ainda teremos eleições municipais. Como será que as periferias serão impactadas nesse contexto? Oi, eu sou o Wagner de Alencar e estou em Quarentena, o podcast criado pela Agência Mural de Jornalismo das Periferias, com informações, histórias e relatos sobre a Covid-19. Por causa da pandemia, as eleições de 2020 foram adiadas. Agora a votação rola em 15 e 29 de novembro e as campanhas começam oficialmente no dia 26 de setembro. Lembrando que a gente vota em prefeito e vereador, políticos que teoricamente ficam mais pertinho da gente. O Paulo Talarico foi quem abriu o nosso episódio hoje. Ele é editor-chefe da Agência Mural e trabalha em cobertura de eleições desde 2012. A eleição de 2020 para as periferias ela é fundamental porque ela trata muito dos problemas locais. Ela é onde os serviços que estão relacionados aos nossos bairros, às nossas cidades, são discutidos, onde as propostas sobre o que não foi feito e por que nós temos uma cidade tão desigual, porque nós temos uma grande São Paulo tão discrepante, é nesse momento em que tudo isso é debatido, para entender quais propostas quem é prefeito, quem trabalha a nível local pode fazer para mudar essas realidades, para transformar a realidade dessas periferias, para transformar a realidade das nossas cidades. Os escolhidos este ano vão governar entre 2021 e 2024. Só na Grande São Paulo, a disputa envolve os cargos de 39 prefeitos e subprefeitos. Mas não adianta focar só neles e esquecer do papel dos vereadores, hein? Serão 664 na Grande São Paulo, sendo 55 só na capital paulista. Para vereador, é justamente aquele que deveria fiscalizar se tudo isso tem sido feito, é aquele que, de uma forma indireta, também é um representante da população e muitas vezes um representante de uma determinada região. Embora seja eleito para a cidade toda, muitos vereadores têm um ponto específico da cidade onde ganha mais votos, onde faz mais campanha. E é um momento justamente para os moradores também observarem o quanto esse vereador que ganha muitos votos no Campo Limpo, na Zona Sul, em Guaianazes, na Brasilândia, em Heliópolis, o quanto esses vereadores que têm uma camada regional importante, o quanto eles realmente atuaram nesse tempo todo, o quanto eles estiveram presentes na cidade, e vale fazer essa lembrança na hora do voto. Por enquanto, a gente está numa fase eleitoral chamada pré-campanha. Para o Paulo, por causa da pandemia, a movimentação dos candidatos nas periferias está mais tímida do que o normal. A gente tem visto, por enquanto, na pré-campanha, nessa fase em que as candidaturas ainda não são oficiais, ela tem sido bem mais tímido do que nos anos anteriores, quando a gente, nessa fase, tinha uma série de placas de agradecimento de políticos espalhadas pelos bairros, assim até como as propagandas que vereadores mandavam divulgando o mandato para as casas dos moradores. Isso tem sido bem mais restrito, tendo em vista a pandemia e a quarentena. A questão da pandemia também deverá ser um pano de fundo importante na hora de dizer o que foi feito de bom e o que faltou nas regiões. Outro fator importante é que a gente tem a Covid-19 como um termômetro importante do que foram os prefeitos, os vereadores durante todo esse período. E alguns deles já tentam se apropriar um pouco das ações que têm sido feitas. Então, por exemplo, você tem vereadores em bairros colocando que uma determinada limpeza, higienização ou algum serviço de saúde novo teve origem por conta de um pedido seu. Ou mesmo a disputa pela prefeitura, você tem tanto de um lado os prefeitos enfatizando as ações que foram colocadas em prática, quanto a oposição criticando ou apontando as várias falhas que tiveram no atendimento relacionado à Covid-19 durante esse período. E fique ligado, o clima de eleição não está longe como a gente pensa. Já tem muito político utilizando o coronavírus para falar bem do sistema de saúde. E você tem também alguns que utilizam quase como uma propaganda explícita dos serviços de saúde, como aconteceu em Santana de Parnaíba. O deputado Marmo César
teve Covid-19, foi tratado no local e ao sair teve uma salva de palmas, todas as ações foram gravadas em vídeo, mostradas nas redes sociais da prefeitura. O prefeito da cidade é filho desse deputado, então tem toda uma ação para mostrar o quanto esse serviço realmente é eficiente, mas utilizando ali um apelo que é uma pessoa que realmente tinha Covid-19, mas que é um político. Então muitas coisas se misturam durante esse atendimento. Bom, mas, por outro lado, quem teve envolvimento comunitário em seus territórios durante esse período pode encontrar mais chances na eleição, já que nem sempre as periferias utilizaram apenas a estrutura disponibilizada pelas prefeituras no combate ao coronavírus. Mas na favela do Paraisópolis, a estrutura que foi organizada, com seus presidentes de rua, seus representantes, os cursos de capacitação de socorristas, outras medidas de saneamento e higienização, elas foram teve um melhor desempenho do que a cidade de São Paulo como um todo. E para que essa efetividade acontecesse, para que esse sucesso acontecesse, não foi utilizada nenhuma estrutura organizacional da administração pública. O que se utilizou foram os relacionamentos comunitários. Quem exemplifica é o Marcos Agostinho, cientista político da região de Carapicuíba, na Grande São Paulo. Para ele, essas movimentações dos últimos meses e o senso de coletividade nas periferias poderá fazer com que haja também maior participação das mulheres negras na política. Na política cotidiana, né? E na periferia, onde estão os pretos, são as mulheres que dominam, são as mulheres que controlam. Porque, às vezes, não se sabe quem é o pai da criança, mas a mãe a gente sempre sabe quem é. Então são elas que estão ali à frente de todo o processo. E nessa reinvenção da política, não tenho ilusão de que isso vai acontecer de maneira assim, um grande fenômeno, que as mulheres negras vão dominar a política, não. Mas eu imagino que haverá uma maior participação das mulheres negras na política. Porque também são seus filhos que são assassinados. Tomara que ele esteja certo, né? O fato é que as eleições devem mesmo acontecer este ano e é importante a gente já ir acompanhando o que está rolando nos nossos territórios. Se você quer saber mais sobre as eleições, não deixe de acompanhar a cobertura no site da Agência Mural, agenciamural.org.br. Por aqui a gente segue em quarentena, desejando que tudo isso passe logo. Este podcast contou com a colaboração de Lucas Veloso e Paulo Talarico. A produção foi da Ana Beatriz e a edição de áudio de Juliana Santana. O apoio é do Instituto Unibanco. Acesse outros conteúdos sobre a Covid-19 também nas nossas redes sociais, no Instagram, no Twitter e no Facebook. Também quer receber outros conteúdos da Agência Mural? É só enviar um oi para o nosso WhatsApp. Anota aí o número: DDD 11 97591 5260. Por fim, se for realmente necessário sair de casa, use sempre a sua máscara e evite colocar as mãos na boca e no nariz. Até mais!